relatados por sujeitos sadios muitas vezes mostram uma surpreendente neutralidade afetiva mesmo diante de elementos assustadores, grotescos ou bizarros. É provável que esse efeito decorra da desativação, durante o sono REM, de regiões do córtex cerebral pré-frontal que atuam na tomada de decisões e na execução ordenada de planos. Tal redução causa déficit na memória de trabalho, que pode explicar simultaneamente as descontinuidades na composição lógica dos sonhos e o entorpecimento do alarme de incongruências, que na vida real produz reação de ataque ou fuga. O afrouxamento do encadeamento de memórias, que leva à bizarrice, é também um afrouxamento da crítica e da censura. Se no sonho tudo é possível, tudo pode ser também aceitável. Esse raciocínio é compatível com os resultados neuropsicológicos obtidos por Matthew Walker, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e Jessica Payne, da Universidade de Notre Dame. Esses pesquisadores norte-americanos mostraram independentemente que o sono REM desempenha um papel-chave no processamento de memórias emocionais e na atenuação do impacto de experiências aversivas após uma noite de sono. As evidências indicam que o sono REM recalibra as conexões entre diversas regiões do sistema nervoso envolvidas com o processamento emocional, como o córtex cingulado anterior, a amígdala, o hipocampo e o sistema autônomo. Na falta de sono REM, o excesso de ativação nessas regiões pode levar à irritabilidade e à diminuição da memória. Para a maior parte das pessoas, ficar uma noite inteira sem dormir faz com que tenham muita dificuldade de regular adequadamente as emoções, sobretudo as negativas. Mas para que servem os pesadelos? A simulação de comportamentos e imagens conjurada nos sonhos nos dá a possibilidade de experimentar sem risco, de modo sustentado e sem despertar, situações que seriam potencialmente danosas na vida real. Como exploração do espaço de probabilidades, é uma ferramenta inestimável para inibir comportamentos impulsivos dominados pela emoção. Considere o simples e revelador exemplo a seguir. Um pesquisador despertou cedo e rumou para o laboratório no intuito de utilizar o carro de uso comum, reservado com antecedência, para realizar um experimento na estação de campo, a 2 horas de distância da universidade. Frustrou-se ao não encontrar as chaves do carro no escritório. Desceu à garagem e seu temor se confirmou: o carro não estava lá. Um telefonema bastou para descobrir que um colega mais novo havia levado o carro no dia anterior e ainda não voltara. Perdeu o dia de trabalho e teve muita raiva. Naquela noite, o pesquisador sonhou que se encontrava com o colega pela manhã e que explodia com ele, transmitindo sua indignação aos gritos e palavrões. O colega, com quase 2 metros de altura, passou a agredi-lo com socos e pontapés. Ao despertar pela manhã, o doutorando sentiu menos raiva do que medo. Logo se deu conta de que precisava ser diplomático. Ao se encontrar com o colega grandalhão, foi gentil e aceitou suas desculpas. Muitas vezes o pesadelo tem um significado protetivo e imediato, alertando contra um perigo iminente. A função de prevenção de acidentes fica patente mesmo quando a premonição se realiza parcialmente. Voltando para casa de uma festa, exatamente 1 ano depois da morte de uma grande amiga num acidente de carro, uma mulher adormeceu ao volante e sonhou com imagens da batida do carro em baixa velocidade, subindo o meio-fio e colidindo com um muro. Só no dia seguinte notou que o início do sonho realmente aconteceu, pois chegou a subir o meio-fio, mas não bateu o carro no muro. Noutros casos, a quase ocorrência de um acidente grave motiva uma reverberação persistente, motivada pelo temor do que poderia ter acontecido. 2 casais de amigos, cada qual com seu filho pequeno, se hospedaram numa pousada tropical para passar um fim de semana relaxado à beira-mar. Num fim de tarde, brincando na margem de um rio, uma correnteza súbita levou as crianças para bem longe. Os pais nadaram furiosamente e conseguiram salvar as crianças, para alívio de todos. Na noite seguinte ao incidente,
Um dos pais teve vários pesadelos reiterando o perigo, verdadeiras réplicas da situação. Um dia da caça, outro do caçador. O medo de perder os filhotes é irmão gêmeo do medo da predação, mas a linha divisória entre predador e presa é tênue, pois a vitória é volátil. É essencial investigar o registro bélico de nossa espécie para entender o papel concreto que o medo e os pesadelos desempenham numa situação de conflito. Em 1865, o governo dos Estados Unidos iniciou a construção, sem permissão nem aviso, de 3 novos fortes em pleno território indígena. As fortificações profanavam campos de caça tradicionais entre as montanhas Bigorna e as montanhas sagradas de Passapa, que para os brancos representavam apenas um obstáculo rumo às minas de ouro do oeste, mas para os indígenas eram o coração de tudo que existe. Quando oficiais do governo finalmente se reuniram com chefes Lakota e Cheyenne para negociar, mais de 1.000 soldados já marchavam na região sob o comando do coronel Henry Carrington. Enfurecido, Nuvem Vermelha abandonou a reunião e passou a organizar ataques contra os brancos, exigindo incondicionalmente o abandono dos fortes. Foi nessa época que o jovem Cavalo Louco se aproximou do líder Lakota, quase 20 anos mais velho. Desde a construção do Forte Pitcairn, os ataques se tornaram uma rotina letal. Nem os militares nem os civis estavam preparados para as terríveis condições daquele forte remoto, a 100 quilômetros do apoio militar mais próximo. As construções claustrofóbicas de madeira estavam sempre quentes ou frias demais, e não se podia escapar dos odores nauseabundos. Embora o fluxo de colonos rumando para o oeste fosse constante, o número de soldados diminuía mês a mês devido a baixas em combate, missões de acompanhamento e deserções rumo às montanhas cheias de ouro além do Puente. Carrington requisitou reposições de tropas, que foram prometidas mas praticamente não vieram. Como o batalhão dispunha apenas de armas antiquadas, munição escassa e um punhado de bons cavalos, Carrington hesitou em atacar os índios. Entretanto, mesmo escondidos atrás dos altos muros do forte, os soldados sofriam a ira de Nuvem Vermelha. De junho a dezembro houve 50 ataques com 70 mortos. O cemitério cheio de cruzes começou a transtornar os 360 homens do 2º Batalhão do 18º Regimento de Infantaria. Embora as baixas indígenas também fossem altas, o avanço do outono semeou um medo irrefreável nas tropas isoladas. Mas havia exceções. Em novembro de 1866 chegou ao Forte Pitcairn o capitão William J. Fetterman, um veterano da Guerra Civil. Fetterman percebeu a frustração crescente no comando de Carrington e enxergou uma oportunidade de se destacar. Em poucos dias já se mostrava abertamente crítico do superior nas rodas de uísque, desdenhoso do comandante que se recusava a combater o inimigo. Ansioso por provar sua supremacia em batalha, Fetterman proclamou uma frase que se tornaria célebre: "Me dê 80 homens e cavalgarei por toda a nação Sioux." Era apoiado em suas bravatas pelo 2º Tenente George Drummond, outro jovem veterano da Guerra Civil. Ambos viam a revolta de Nuvem Vermelha como uma chance única de fama rápida e glória perene. Contudo, para as famílias dos soldados e civis, para todos que não queriam ganhar medalhas e também para Carrington, a escalada de violência era motivo de extrema preocupação. Os ataques constantes e o acúmulo de feridos levaram o grupo a decidir que, se o pior viesse a acontecer, se matariam uns aos outros para não cair nas mãos do inimigo. Ficou bem registrado para a posteridade o tormento de Frances Drummond, esposa de 19 anos de George Drummond, que havia chegado grávida ao forte. Foram meses de provação através de péssimas e perigosas estradas até que finalmente, em setembro de 1866, a jovem avistou com alívio a paliçada. Quando o carroção que transportava a sua família já se aproximava dos portões,
Teve que ceder passagem a uma ambulância que transportava o torso de um homem separado de sua cabeça escalpelada. Além do profundo corte de machadinha nas costas, o corpo trazia outras marcas da selvageria. O cadáver fora estripado e fogo havia sido ateado na cavidade abdominal. Naquela noite o francês entrou em pânico e não conseguiu dormir. O dia amanheceu sob uma grossa camada de neve. Carrington ordenou que 2 colunas saíssem do forte para resgatar um carroção de lenha fustigado pela guerrilha de Nuvem Vermelha. Ao perseguirem os índios que fugiam, os soldados viram com espanto um bravo de cabelos cacheados desmontar do cavalo para examinar uma pata, como se estivesse machucada. Era Cavalo Louco. Calmamente, deixou que os soldados se aproximassem. Quando já estavam bem perto, montou e galopou em disparada. Os soldados americanos morderam a isca, abandonaram a formação defensiva e se embrenharam nas escarpas furiosamente. Quando por fim chegaram reforços, verificou-se o desastre: um tenente empalado num arbusto, um sargento com o crânio partido e 5 outros soldados feridos. O terror se espalhou pelo forte quando as colunas regressaram com a notícia. Francis registrou os pesadelos que teve naquela noite. A apreensão da qual parecia estar consciente todo o tempo desde minha chegada ao forte se aprofundou a partir daquele momento. Nenhum sono veio aos meus olhos cansados, exceto intermitentemente, por muitas noites. E mesmo assim, em meus sonhos, eu podia ver meu marido cavalgando loucamente para longe de mim com os índios a persegui-lo. Simulação da realidade. Poucos dias antes, com a chegada dos primeiros flocos de neve, batedores do povo Crow haviam avistado um grande acampamento a 100 quilômetros de distância. Era ninguém menos do que Nuvem Vermelha à frente de uma formidável coalizão de 2.000 guerreiros Lakotas, Arapaus e Cheyennes do Norte. Mesmo avisado por seus batedores do perigo que se avizinhava, Carrington decidiu seguir com os planos de inaugurar o poste de bandeira do forte, um portento de 40 metros de altura, última parte que faltava para concluir a edificação. No gramado em frente à paliçada, os soldados em formação escutaram as cornetas da banda do batalhão, os discursos e uma salva de tiros de canhão que romperam o gélido silêncio ao redor. Carrington ignorava que o acampamento de Nuvem Vermelha se movera para o outro lado da serra à frente do forte, a poucos quilômetros de distância. Antes retraído, Cavalo Louco agora era a mais eloquente voz a favor do golpe final. Na tarde do dia 20 de dezembro de 1866, um adivinho foi convocado por Nuvem Vermelha para prever o futuro. Quantos soldados matariam na batalha que se avizinhava? Após realizar vários galopes rituais com um cobertor sobre a cabeça, o adivinho afirmou ver em seus punhos mais de 100 soldados mortos. Era tudo que Nuvem Vermelha precisava saber. O dia 21 amanheceu com o sobrilhante ar seco. Logo cedo um carroção cheio de soldados saiu do forte para buscar lenha e, como de costume, foi atacado. Pressionado por Fetterman e Grandmont, Carrington decidiu enviar um destacamento de 80 homens para dar uma punição exemplar aos indígenas. Já prestes a disparar pelos portões do forte liderando a tropa, Fetterman recebeu ordens explícitas de seu comandante para não ultrapassar a crista da serra, a fim de manter contato visual contínuo com o forte. O destacamento galopou para fora do forte em busca do conflito. Ao meio-dia era possível ver os soldados exatamente sobre a crista, perseguindo um grupo de índios que ia e vinha no limite do raio de tiro, provocando e fustigando os americanos. Mas estes detinham seu avanço, hesitando entre cumprir a proibição de Carrington e ceder ao impulso de ensinar uma lição aos selvagens insolentes. Nesse momento surgiu o jovem guerreiro Oglala, de cabelos cacheados e pena de falcão, montado em seu cavalo baio de focinho e patas brancas. Cavalo Louco gritava ofensas em inglês, desmontava para examinar uma pata de seu cavalo e ignorava os tiros que zuniam bem perto de seus pés. Quando os soldados se aproximavam,
Montava e se afastava novamente, parando pouco depois. Chegou a fazer o fogo, agindo como se pretendesse entregar seus soldados em sacrifício. Mesmo assim, apesar de todas as provocações, os soldados não ousaram avançar para o outro lado da montanha. E foi então que o intrépido guerreiro Lakota tentou seu último truque, baixou as calças e mostrou as nádegas aos soldados estupefatos. A ofensa funcionou perfeitamente. Desobedecendo às ordens de Carrington, Fetterman ergueu o sabre e ordenou uma carga de cavalaria, comandando o galope furioso de todo o destacamento para além da crista da montanha. Entraram no vale prontos para massacrar seus inimigos, apenas para descobrir que estavam cercados por todos os lados, aguardados por centenas de guerreiros indígenas escondidos. Fetterman e seus 80 homens, tudo de que precisava para cavalgar por toda a nação Sioux, foram aniquilados. Carrington entregou à viúva Frances Grumman apenas um envelope selado com um cacho dos cabelos de George. Seu pior pesadelo tinha se tornado realidade. 6 dias depois do massacre, o New York Times noticiou com estardalhaço que os mortos representavam 8% de todas as baixas militares dos Estados Unidos em conflitos indígenas até aquele momento. Foi a maior derrota sem sobreviventes do exército americano até então. Ainda que os primeiros 3 dias tenham sido de luto amargo no acampamento indígena, no 4º dia os indígenas fizeram uma celebração eufórica da vitória na batalha dos 100 soldados em cada punho. Em sinal de respeito por sua destacada liderança em combate, Cavalo Louco foi convidado a sentar-se perto do fogo, junto aos chefes mais velhos. Assombrados com o poderio dos selvagens, os generais em Washington perceberam que haviam perdido aquela guerra. Em agosto os fortes foram desocupados e Nuvem Vermelha foi queimá-los pessoalmente, acompanhado de seus guerreiros. Ainda se passaria mais de um ano até que o grande chefe Lakota aceitasse por fim assinar um acordo de paz com os brancos. Em 6 de novembro de 1868, pela primeira vez o governo dos Estados Unidos assinou um acordo nos termos dos índios, comprometendo-se a retirar todas as tropas da grande reserva Sioux, imenso território que vai das montanhas Bigorna a oeste até o rio Missouri ao leste, do paralelo 46 ao norte até o limite dos estados de Dakota e Nebraska ao sul. Eram terras que o governo dos Estados Unidos julgava desprovidas de valor, mera passagem para as minas de ouro nas montanhas rochosas. Mas para os indígenas das pradarias setentrionais aquelas eram as terras mais preciosas do mundo, em torno das montanhas sagradas de Passapa. Nuvem Vermelha havia vencido sua guerra e o sonho de autodeterminação indígena permaneceu vivo. Nariz Romano descrê. Se a história de Cavalo Louco sugere que crer a ser, a trajetória de Nariz Romano demonstra a maldição de não crer. Morto em combate na flor da idade, o principal guerreiro dos Cheyennes do Norte usava para sua proteção contra as balas do adversário um cocar sagrado, um artefato único preparado ritualmente para ele pelo xamã Touro Branco. O cocar foi feito com base num sonho que Nariz Romano tivera quando jejuou por 4 dias em busca de visões, numa ilha em Montana. Relatou encontrar num sonho uma serpente com um único chifre em sua cabeça. Por isso, seu cocar não possuía 2 chifres laterais como era costume entre os Cheyennes, mas apenas um imponente chifre central, com uma longa cauda que chegava quase ao chão quando Nariz Romano montava a cavalo. Durante a feitura do cocar, o xamã havia evitado o contato com qualquer objeto oriundo do mundo dos brancos. Quando ofertou o cocar a Nariz Romano, estabeleceu uma série de restrições alimentares e sociais que o chefe deveria seguir para preservar a mágica, proibindo de apertar as mãos de qualquer pessoa e de ingerir qualquer comida contaminada por metal, sob pena de morrer na batalha seguinte. Para poder usar os poderes mágicos do artefato, Nariz Romano precisava também observar rituais estritos para usá-lo e guardá-lo, levantando-o repetidamente no sentido dos 4 pontos cardeais.
O uso do cocar era acompanhado da pintura sagrada para a batalha, vermelho sobre o nariz, amarelo na parte de cima da cabeça, negro na mandíbula. Nariz Romano jamais recebeu um ferimento sério até sua batalha final. Para terror de seus adversários em aparente contradição com as restrições de Touro Branco, vestia um casaco azul com dragonas douradas da cavalaria, símbolo da submissão militar do inimigo. Pintado e paramentado com seu poderoso cocar, o imponente chefe de 2 metros de altura, musculoso, de ombros largos e nariz aquilino, causava forte impressão nos guerreiros que liderava. A seu lado, também se sentiam invencíveis. Enquanto viveu, Nariz Romano se opôs vigorosamente à assinatura de tratados de paz com os brancos, atacando caravanas, postos militares, estações ferroviárias e linhas de telégrafo. O guerreiro Cheyenne se igualava a Cavalo Louco em bravura e ojeriza ao mundo dos brancos. Ambos sonhavam com a completa expulsão do inimigo e o retorno à vida pura dos ancestrais. Em setembro de 1865, num ataque Cheyenne e Lakota que Nariz Romano pediu para liderar, os dois guerreiros travaram uma incrível competição de coragem diante de centenas de soldados inimigos. Cavalo Louco causou entusiasmo e frenesi ao galopar ao longo das fileiras de soldados para esvaziar suas armas. Nariz Romano então repetiu a manobra várias vezes, rodopiando e empinando a montaria como se imune ao intenso tiroteio, emitindo gritos de guerra e deixando seus guerreiros completamente siderados. Persistiu nas manobras debaixo de uma chuva de balas disparadas pelos soldados cada vez mais assustados, até ter seu cavalo alvejado e sair intacto do campo de batalha. A façanha foi amplamente reconhecida como prova de invulnerabilidade e, portanto, da eficácia do cocar onírico. Mas o sonho de Nariz Romano ruiu em 17 de setembro de 1868, quando foi mortalmente atingido num leito seco do rio Aricari, no estado do Colorado. Poucos dias antes os Lakotas haviam oferecido um festim para homenagear os mais importantes combatentes Cheyennes. Nariz Romano se esqueceu de enfatizar suas restrições alimentares. Quando lembrou-se de perguntar se as cozinheiras haviam utilizado utensílios de metal, a resposta foi positiva. Antes que pudesse realizar todos os rituais de purificação requeridos pela situação, batedores do exército dos Estados Unidos foram avistados por vigias Lakotas e uma expedição foi enviada para destruí-los. Vários chefes convocaram Nariz Romano para a luta, mas ele pediu que esperassem, pois acreditava que morreria caso não se purificasse. Durante a maior parte do dia, os combates se desenrolaram em sua ausência. Os batedores estavam munidos de rifles de repetição, uma novidade tecnológica que os indígenas mal conheciam e que os fez perder vários homens sem conseguir romper a linha inimiga. Quando Nariz Romano finalmente apareceu no campo de batalha, montado num cavalo branco com seu magnífico cocar tremulando ao vento, ainda hesitava em lutar, pois não havia concluído os rituais necessários. Ao fim da tarde, repetidamente instado e até provocado pelos chefes indígenas, o gigante Cheyenne cedeu ao fatalismo e comandou seu último ataque aos brancos. Recebeu tiros no quadril e se retirou ainda montado, mas com a coluna vertebral atingida por uma bala. Morreu ao pôr do sol com cerca de 40 anos e a certeza de haver perdido a fé. O cocar sagrado de inspiração onírica havia perdido seus poderes mágicos. A pior dor. Uma das categorias mais bem definidas de sonho, com uma longa trajetória que remonta à pré-história, são os sonhos de luto. A morte, tanto a própria quanto a dos entes queridos, é o limite mais absoluto que alguém pode encontrar. A perda de uma pessoa amada implica o desaparecimento não apenas do objeto externo, mas do objeto interno, isto é, da representação mental daquela pessoa. Com o falecimento, esse objeto interno tanto pode morrer como ser preservado e transformado. Aceitar a morte repentina é o maior desafio emocional do ser humano, especialmente quando é violenta.
Quando alguém amado morre, ou se acidenta, ou recebe notícia de doença terminal, a necessidade de simular a não-morte pode chegar às raias do absurdo, revelando uma aparentemente inesgotável exploração de hipóteses alternativas para o desaparecimento, em nítida satisfação do desejo de vida. Isso fica bem claro no testemunho de Crimeia Alice Schmid de Almeida, militante comunista e ex-presa política torturada barbaramente no 7º mês de gravidez durante o regime militar brasileiro. Integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Crimeia viu seu marido André Grabois pela última vez em 1972, quando deixou a guerrilha do Araguaia para buscar supervisão médica em São Paulo, por problemas na gestação. Assim como tantos outros, André Grabois nunca foi encontrado. A falta do corpo mantém dolorosamente acesa a chama da esperança, revelada na fantasia onírica. Nas palavras de Crimeia, é irracional, mas acontece, nos sonhos. E se ele ainda não morreu? E se ele ainda está sendo torturado? E se ele perdeu memória? São perguntas que torturam. Mesmo quando as relações são mais distantes, a morte evoca sentimentos oníricos de estranhamento e inadequação. Uma senhora de 60 anos leu num jornal notícias sobre um assassinato a facadas e reconheceu entre as vítimas uma colega de trabalho e o marido. Ela não pôde comparecer à missa de 30 dias e pouco depois sonhou que ia ao velório e encontrava uma festa com doces. O marido da colega havia morrido, mas ela seguia viva, sorridente e elegante. Aos poucos a sonhadora foi se dando conta de que ninguém mais no velório podia ver a vítima ressuscitada, apenas ela. Perguntou diretamente à colega o que estava vendo e esta desconversou, disse que estava aposentada. Os sonhos simulam as possibilidades presentes no contexto de um desejo dominante. Diante de fatos irreversíveis como a morte, o desejo atua no sonho como força condutora da reverberação elétrica de memórias, chegando a inverter a realidade para satisfazer-se na simulação de uma realidade impossível. Quando muda completamente o sentido dos fatos, revivendo pessoas mortas ou relacionamentos encerrados, o sonho produz uma reação de grande decepção no momento do despertar, pois a morte ou a separação são reais e a ressuscitação em sonho faz com que seja necessário aceitar de novo a morte. Isso provavelmente funciona como uma punição da rede neural que foi ativada durante o sonho bom, diminuindo sua probabilidade de ocorrência no futuro. Por essa razão, o sonho de satisfação do desejo cujo objeto é o próprio objeto perdido é atípico apenas das fases iniciais do luto. O fim do luto. É comum que as pessoas mais próximas de alguém que morreu não consigam sonhar com ela por dias, meses e até anos. O desaparecimento do objeto externo da representação causa enorme desarranjo no mundo mental dos familiares e amigos mais próximos, levando muitas vezes a uma supressão consciente ou repressão inconsciente das memórias associadas ao ente perdido. Mas aquilo que foi reprimido acaba por retornar. À medida que o processo avança, os sonhos com os falecidos, sejam reais ou simbólicos, dão às pessoas viúvas ou separadas a oportunidade de uma despedida ou de um acerto de contas. No documentário Jogo de Cena, do cineasta brasileiro Eduardo Coutinho, 1933 a 2014, uma mãe conta ter deixado um luto de 5 anos pelo filho assassinado por causa de um sonho em que ele apareceu e lhe disse para ser feliz, pois ele agora é um anjo. O fim do luto da mãe se explica pelo prazer que ela sentiu ao despertar, que deve ter reforçado positivamente o circuito neural que associou o símbolo de anjo ao do filho morto. O sonho de conteúdo extremamente positivo não colidiu com a realidade no momento do despertar, pois não negou a morte, e sim a sublimou numa fantasia irrefutável. O novo circuito neural, fortalecido pelo sonho bom, se instaurou como a representação mais forte e passou a dominar o fluxo de consciência.
Aquilo que antes era só ruminação intrusiva e recorrente de pensamentos horríveis relacionados ao assassinato do filho agora tinha chance de desembocar na conclusão benigna de que o filho seguia alegre, imortal e infinitamente bom. Uma conversão de morto para algo divino, não muito diferente da deificação de pessoas falecidas que ocorreu durante toda a antiguidade e ocorre ainda hoje em sociedades de caçadores e coletores. Mas nem sempre a interpretação redentora domina o enredo do sonho. Memórias negativas intensas funcionam como atratores da atividade elétrica, reiterando a ruminação traumática, cavando mais profundamente a cada pesadelo. O medo de ter pesadelos causa pesadelos. Nesses casos a psicoterapia é essencial para interromper o ciclo vicioso, revisitando o trauma múltiplas vezes em contexto ameno e inofensivo, até ressignificá-lo pela associação com outros símbolos, pelo processamento consciente das memórias negativas e pela evocação de conteúdos positivos concorrentes. A série de sonhos a seguir exemplifica a dinâmica sucessiva de reiteração e ressignificação do trauma. Uma jovem mulher sofreu um sequestro e ficou 12 horas em poder de seus captores armados, sendo depois libertada numa região remota. Nos meses que se seguiram, a jovem teve inúmeros pesadelos que replicavam quase perfeitamente a situação vivida durante o sequestro. Com o passar do tempo os pesadelos começaram a se tornar mais abstratos, com variações cada vez maiores. Começou então uma fase em que os outros sonhos se instalavam e desenvolviam, mas eram subitamente interrompidos para dar lugar ao sonho do sequestro. Nessa fase a sonhadora era literalmente abduzida de seus sonhos rumo ao pesadelo. Após algum tempo a sonhadora já não podia experimentá-lo sem lembrar de que nada daquilo era real. Pouco a pouco o sonho foi perdendo sentido e tornando mais disfuncional aquela previsão de futuro mau, baseada na repetição cada vez menos plausível de um evento negativo passado. Mas a superação da série de pesadelos traumáticos só se deu plenamente quando Thanatos deu lugar a Eros. Após ver numa livraria de aeroporto um best-seller erótico para o público feminino, a mulher teve o primeiro sonho prazeroso desde o dia do sequestro. Comprou todos os livros da série e por uma semana inteira fartou-se de sonhos eróticos. E depois, assim como chegaram, esses sonhos deliciosos foram repentinamente embora. Livrou-se dos pesadelos. Imperativos darwinistas e cultura. A teoria de simulação de ameaças se apoia em múltiplos fatos biológicos e psicológicos, mas ainda assim não pode pretender dar conta da totalidade do enredo onírico. A diversidade do sonho exige ampliar seu escopo para incluir também o lado positivo da motivação, feito de apetite, recompensas e prazer. Por lógica estrita, o pesadelo do predador é o sonho gozoso da presa, e vice-versa. Na savana, leoas e zebras devem sonhar enredos quase idênticos, corridas desabaladas e desesperadas com saltos e chutes para trás, sangue e suor, dentes quebrados, gargantas laceradas e mais sangue, carne, gordura e ossos. Sonhos de conteúdos idênticos, mas com afetos invertidos e objetos trocados. A taxa de sucesso dos grandes predadores é normalmente inferior a 20%. Quando a zebra consegue escapar, o que acontece frequentemente, leoas exaustas e famintas devem ter pesadelos com cascos, listras e inanição. Livre na natureza diante de presas e predadores, o enredo onírico típico dos humanos corresponde ao repertório de preocupações de qualquer outro animal nas mesmas condições: matar para comer, sobreviver e procriar. Mas os sonhos da espécie humana na civilização refletem muito mais do que os imperativos darwinistas. É seguro afirmar que nosso repertório onírico se diversificou à medida que o aperfeiçoamento da linguagem, das ferramentas e dos saberes aumentou a distância diária da morte. Enredos violentos e apetites ferozes provavelmente dominaram os sonhos de nossos ancestrais até o desenvolvimento da pecuária e da agricultura, que possibilitaram pela primeira vez a abundância estável de alimentos.
Nos últimos 10.000 anos foram criadas as tecnologias que nos permitiram conhecer a segurança alimentar. Pesadelos de fome se tornaram menos frequentes, mas nunca deixaram de ocorrer, pois a desnutrição persiste até hoje entre os mais pobres. Além disso, guerras e perseguições marcaram todo o desenvolvimento da civilização. O sonho de Dumuzi exprime um pavor ancestral da civilização, a revolta de homens malvados e famintos capazes de perseguir uma pessoa implacavelmente, obrigando-a a se esconder como um bicho até executá-la friamente. Não há de ser muito diferente do medo que move os indígenas mundurucus em sua luta de resistência contra a construção de barragens no rio Tapajós, ou Jurunas, outrora o povo mais numeroso na região do rio Xingu, quase completamente dizimado por seringueiros no século XIX, que denunciam os impactos da hidrelétrica de Belo Monte, megabarragem cuja construção assodada devastou enorme área da floresta amazônica e desalojou mais de 20.000 pessoas. Medo ainda maior porque acreditam que o sonho é uma extroversão involuntária para um mundo onírico tão concreto e até mais perigoso que o mundo experimentado na vigília. A íntima associação ameríndia entre sonho, metamorfose e morte tem a ver com essa crença. A multiplicidade dos pequenos desejos. Ainda que o pesadelo arcaico da presa desesperada diante de predadores letais descreva o cotidiano de tantas minorias e populações periféricas em todo o globo, com destaque para os refugiados de guerra, é inegável que a urbanização posterior à invenção da agricultura, que deu a nossos ancestrais a segurança de abrigos para passar a noite, com lares murados e guardados por vigias armados, possibilitou a diminuição da violência. Ao arrefecer o medo cotidiano da morte, aumentou o espaço mental e a disponibilidade emocional para sonhar e criar. Os enredos oníricos se complexificaram em paralelo com a cultura. Já não sonhamos corriqueiramente com leoas a nos perseguir, mas os desafios da vida real que se fazem iminentes e relevantes surgem com nitidez no panorama onírico. Como vimos, um tipo de sonho bastante frequente, descendente remoto dos sonhos de caçadas paleolíticas, diz respeito à realização de provas acadêmicas no futuro próximo. Muitas vezes esses sonhos apenas emulam o medo de que algo dê errado e a prova não possa ser feita. Sonha-se com a caneta estourada, com o atraso para chegar ao local de aplicação da prova, com a falta de roupas para o exame e até mesmo com completo esquecimento da matéria no momento do teste. Mas também existem sonhos especificamente relacionados à execução do teste. Em todo o mundo, estudantes sonham com o Teorema de Pitágoras, com a herança genética de Mendel e com a tabela periódica de Mendeleev. A marcação com bastante antecedência de provas altamente estressantes pode revelar uma faceta curiosa dos sonhos, a programação prévia inconsciente para um desafio específico. Uma estudante de doutorado havia agendado com bastante antecedência sua defesa de tese, mas a remarcou para alguns meses depois. Na noite subsequente à data originalmente prevista para a defesa, teve um longo e intenso pesadelo em que apresentava sua pesquisa sem, no entanto, sentir-se preparada. Foi como se o sonho expressasse o programa deflagrado há tempos, encenando e atualizando o desafio futuro. Se é verdade que algumas tentativas de explicar os sonhos conflitam com fatos da introspecção, como a teoria de Crick e Mitchison sobre a aleatoriedade dos sonhos, outras tentativas muitas vezes se perdem em perspectivas injustificadamente antropocêntricas ou etnocêntricas. O filósofo norte-americano Owen Flanagan, por exemplo, alcançou notoriedade ao escrever que os sonhos não podem ter nenhuma função adaptativa, pois ele, Flanagan, jamais tivera um sonho que o ajudasse a resolver algum problema da vida real. É bastante provável que a vida de um professor titular da Universidade Duke, imerso em privilégio e livre de estressores maiores, não seja a melhor candidata a revelar as primitivas funções oníricas. Com base na monotonia de seus próprios sonhos,
O antifreudiano Flanagan concluiu que o sonho é desprovido de sentido ou função, os sonhos são o subproduto do sono. Por outro lado, a tradição freudiana foi criticada e até mesmo ridicularizada por insistir que os sonhos são tentativas de cumprir desejos, e por considerar a censura de pensamentos obscenos uma função universal dos sonhos. Hoje sabemos que essa censura exacerbada era uma marca cultural específica da sociedade conservadora vienense em que Freud viveu e produziu sua obra. De todo modo, é claro que a revolução científica e industrial dos séculos XVI a XIX relativizou enormemente os principais problemas humanos, sobretudo para as classes média e alta. No século XX, o aumento do tempo livre somou-se ao aparecimento do cinema e da televisão, o que provocou uma explosão combinatorial dos enredos oníricos possíveis. Se a onça do Pantanal sonha 1000 modos diferentes de abater a capivara, ainda assim são todos sonhos de caça, muito semelhantes entre si. Conosco não. As múltiplas necessidades da espécie humana criaram condições para que os sonhos se tornassem coleções desordenadas de imagens, colchas de retalhos de quereres. O sonho típico de nosso tempo é um liquidificador de sentidos, um caleidoscópio de vontades, fragmentado pela multiplicidade de desejos de nossa era. Embora se acredite que o encadeamento onírico de memórias seja intrinsecamente menos coerente do que durante a vigília, é possível que a trajetória dos sonhos seja lógica e coerente, mas que os déficits de memória do sono REM não permitam reportá-la. Os métodos de decodificação neural descritos no capítulo 17 têm potencial para elucidar esse enigma. 15. O oráculo probabilístico. Se percorreu atentamente o caminho até aqui, o leitor está equipado para compreender por que o sonho foi considerado divinatório em tantas civilizações antigas e culturas atuais distintas. Desde que nossos ancestrais começaram a registrar por escrito seus pensamentos, há cerca de 4,5 mil anos, documentou-se abundantemente o enredo onírico sobre o que ainda vai acontecer, bem como sobre como proceder para interferir no futuro mediante comportamentos representados em sonho. Ao reverberar memórias do passado, o sonho reflete as expectativas do sonhador quanto ao futuro. Reflete, sobretudo, suas chances de sucesso ou insucesso nas pequenas e grandes aventuras privadas deflagradas pelo desejo. Essas expectativas não incorporam apenas aquilo que o sonhador pondera conscientemente, mas também, e talvez principalmente, sua percepção inconsciente do contexto completo em que se encontra, com seus meandros, promessas e abismos. É o somatório amplo e difuso de impressões, colhidas tanto acima quanto abaixo do limiar de consciência, que forma a base da intuição e que dá vida ao sonho. Nas palavras de Jonathan Wilson, o sonho é o que está lhe acontecendo agora, mas um agora determinado pelas contingências já vividas e embebido das possibilidades do porvir. A chave prática para interpretar qualquer sonho são seus elementos passados e futuros, pois o tempo presente do cérebro é impregnado de lembranças e simulações. 2 sonhos de grande importância histórica permitem ilustrar esse ponto diretamente. Com este signo vencerás. Os sonhos desempenharam papel fundamental em todas as fases de Roma, inclusive as mais tardias. No século III, o gigantesco império mergulhou numa grave anarquia militar que quase o desagregou definitivamente. A crise arrefeceu com a ascensão do imperador Diocleciano, que conseguiu administrar o imenso território através de uma tetrarquia compartilhada com outros 3 Augustos ou Césares sob sua autoridade. Por muitos anos Diocleciano governou na Ásia Menor, enquanto seu braço direito, Maximiano, governava a Itália, Constâncio reinava na Inglaterra e Galério travava guerras no Oriente. Quando Constâncio morreu, seu filho Constantino foi proclamado Augusto pelas tropas ocidentais. Em Roma, entretanto, o filho de Maximiano, Maxêncio, foi coroado imperador.
O conflito entre ambos permaneceu latente até que Constantino invadiu a Itália e sitiou Roma. Encastelado na capital com suas numerosas tropas, Maxêncio preparava-se para romper o cerco do exército de Constantino ao amanhecer, animado pela predição oracular de que um inimigo de Roma pereceria naquele dia. Mais cedo, entretanto, marchando com suas tropas, Constantino teria tido uma visão impressionante, um halo solar com aparência de cruz e uma inscrição em grego, com este signo vencerás. À noite Constantino sonhou que Jesus Cristo instruía a marcar os escudos de seus soldados com as letras gregas Xi e Ru, iniciais de seu sagrado nome. Ao raiar do dia 28 de outubro de 312, sob estandartes militares encimados por Xi e Ru, o exército de Constantino dizimou sobre a ponte Mil viu as forças de Maxêncio, que morreu afogado no rio Tibre. A guerra acabou, Constantino abraçou publicamente a nova fé, e a crença dos cristãos oprimidos se tornou a ideologia oficial do Estado romano. Um sonho imperial mudou a história. Sonhar com coisas nunca antes feitas. Sonhos premonitórios também estiveram no centro da guerra entre indígenas e brancos na América. Após a vitória de Nuvem Vermelha sobreveio uma paz tênue que durou apenas um ano. A Nordeste, o chefe Lakota Nkepapa Touro Sentado deixou claro que não assinara acordo nenhum com os brancos, atraindo a simpatia de Cavalo Louco. Os militares continuaram a pressionar para que os indígenas vivessem ao leste e apenas caçassem ao oeste, onde estava o ouro. Após a suspensão de trocas comerciais e a restrição de rações alimentares, Nuvem Vermelha decidiu ir reclamar diretamente com o grande pai branco, o presidente Ulysses Grant. No longo trajeto de trem, Nuvem Vermelha testemunhou o fluxo de milhares de colonos, as enormes cidades e o exuberante poderio militar que os anfitriões fizeram questão de exibir. A percepção aguda da morte em escala industrial destruiu seu ímpeto de luta. Regressou à sua reserva decidido a nunca mais pegar em armas contra os brancos. O desapontamento de Cavalo Louco com o grande chefe Oglala não poderia ser maior. Convencido de que todo contato com os brancos era pernicioso, cada vez mais ele se afastava das reservas definidas pelos brancos, decidido a fortalecer as tradições de seu povo e ocupar livremente o território de seus ancestrais. Em 1874, entretanto, grandes veios de ouro foram descobertos nas Black Hills, que até então o governo dos Estados Unidos julgava sem valor. Cresceu pressão sobre as terras, mas emissários tentando comprá-las foram rechaçados por Touro Sentado e Cavalo Louco. Não se vende a terra sobre a qual caminha o povo. Foi então que o secretário do Interior dos Estados Unidos lançou um ultimato. Todos os Lakotas teriam que retornar para as reservas até janeiro de 1876, sob pena de serem considerados hostis. O inverno chegou e se foi, e os Lakotas não cederam. Inexoravelmente, a brutal máquina de guerra da civilização branca começou a mover-se. Colunas com milhares de soldados foram mobilizadas para cercar os indígenas quase exclusivamente armados de arcos e flechas. Pressionados por conflitos em diversos pontos de seu próprio território, milhares de Lakotas, Cheyennes do Norte e Arapaho se reuniram no território cedido pelos brancos aos inimigos crus e acamparam no vale do rio Little Bighorn, em Montana. Quando o verão finalmente chegou, os Lakotas estavam encurralados. Diante dos fuzis de repetição, metralhadoras, morteiros e canhões, precisavam aprender novas formas de combate, mais eficazes e letais do que todas as armas dos brancos. Necessitavam com urgência de ações milagrosas para evitar o desastre iminente. Uma semana antes da famosa Batalha de Little Bighorn, Cavalo Louco liderou uma série de ataques perturbadores contra uma coluna de 1.000 soldados comandados pelo general George Crook, veterano da Guerra Civil. Cavalo Louco afirmou ter usado naquele dia várias táticas de guerrilha experimentadas pela primeira vez em sonhos.
Nas palavras do escritor norte-americano Dave Brown, nesse dia, 17 de junho de 1876, Cavalo Louco sonhou consigo no mundo real e mostrou aos Sioux como fazer muitas coisas que eles nunca haviam feito antes. A luta se estendeu até o anoitecer. Quando o sol nasceu, o general Crook havia batido em retirada e a soberania Lakota havia sobrevivido um dia mais. Dou-lhe esses porque não tem orelhas. O conflito chegou ao clímax em 25 de junho de 1876. Uma semana antes o acampamento dobrara de tamanho, chegando a cerca de 1000 tipis e uma população de quase 7.000 pessoas, entre as quais cerca de 2.000 guerreiros. Um dos maiores promotores da reunião de tantos grupos diferentes era Touro Sentado. Ele integrava as sociedades do Búfalo e do Pássaro Trovão, duas organizações secretas de sonhadores distinguidos pelo espírito totêmico que lhes aparecia em visões. Depois da morte trágica de Nariz Romano, os atônitos Cheyennes do Norte encontraram em Touro Sentado um substituto à altura, tanto em seu desprezo pelos brancos quanto na estrita observância dos sacrifícios religiosos necessários para proteger os combatentes. Pelas mesmas razões, Cavalo Louco e seus guerreiros Lakotas Oglalas passaram a enxergar Touro Sentado como líder. Dias antes do ataque de Custer, Touro Sentado participou da Dança do Sol, um ritual de purificação realizado no solstício após a última caçada de búfalos, a fim de propiciar visões e proteção divina. Jejuou, dançou, sacrificou pedaços de carne tirados de seus braços, dançou, sofreu e dançou mais até que sonhou. Viu cair uma chuva de soldados despencando do céu como gafanhotos sobre a relva verde, tombando com a cabeça para baixo e perdendo seus chapéus enquanto uma voz tonitruante repetia, dou-lhe esses porque não tem orelhas. A interpretação do sonho era evidente. Quantas vezes já haviam avisado aos homens brancos que não tolerariam a invasão de seus territórios de caça? Definitivamente os homens brancos não ouviam, estavam sem orelhas e isso seria o seu fim. Inspirados pela visão de Touro Sentado, os chefes retiraram seus guerreiros do enorme acampamento, mobilizando-os secretamente numa ravina atrás de uma colina próxima. Informado por seus batedores cruz da enorme concentração às margens do rio Little Bighorn, Custer liderou seus 700 homens através de um terreno praticamente desconhecido, determinado a infligir uma derrota inesquecível aos indomáveis Sioux e seus aliados. Ao se aproximarem, os batedores confirmaram que havia poucos guerreiros no acampamento, era verão, e os homens adultos deviam estar todos caçando bisões. Diante do acampamento esvaziado, Custer ordenou um ataque arrasador, esperando encontrar apenas velhos, mulheres e crianças. E então a profecia se realizou. Quando o tropel feroz de espadas desembainhadas invadiu a multidão de tendas cônicas, ao som de cornetas estridentes e gritos selvagens, os casacos azuis definitivamente não encontraram o que esperavam. Enquanto mulheres e crianças se retiravam, guerreiros surgiam por cima da colina como um enxame de abelhas enfurecidas. O regimento que havia planejado massacrar sem resistência viu-se rapidamente cercado e ferrenhamente combatido por avalanches de bravos guerreiros que não paravam de chegar. Os soldados finalmente se desesperaram e romperam fileiras, fugindo em pânico por terreno aberto. A partir desse momento foi tudo muito rápido. Em poucos minutos o desordenado núcleo do 7º Regimento de Cavalaria foi circundado e chacinado. Morreram 268 militares, incluindo Custer, 2 de seus irmãos, um sobrinho e um cunhado. O evento foi narrado com horror pelos mesmos jornais que nos meses anteriores haviam glorificado os extermínios sangrentos que Custer comandara contra os índios das pradarias. Embriagado do frenesi da imprensa e do público, o ambicioso e vaidoso comandante de cabelos longos morreu no auge da fama, vitimado pelo sonho de um sábio pele vermelha.
Custer talvez tivesse tido melhor sorte se houvesse desistido do ataque covarde após ter um pesadelo com um cavalo louco. Prospecção do inconsciente. Para os mamíferos vivendo livremente na natureza e para grupos humanos mais próximos dela, sonhar continua a ser uma função biológica essencial para alertar contra perigos, mapear desfechos possíveis para os problemas prevalentes na vida do sonhador, selecionar estratégias adaptativas e integrar aprendizados sucessivos num todo coerente. O sonho é um momento privilegiado para prospectar o inconsciente, agregando pistas sobre os riscos e oportunidades do ambiente, muitas delas subliminares mas ainda assim passíveis de serem integradas numa impressão geral do que pode vir a ocorrer. Com base em ontem, o cérebro simula como será amanhã. O sonho pode, portanto, ser considerado um teste de hipóteses em ambiente de simulação, com ciclos de fortalecimento seletivo de memórias durante o sono de ondas lentas, estocagem genômica disparada no início do sono REM e reestruturação de memórias em longos episódios de sono REM. Realizando a cada noite vários ciclos consecutivos de mutação e seleção de memórias, o cérebro adormecido consolida as melhores estratégias que é capaz de conceber em sonho. As evidências convergem para a noção de que os sonhos de mamíferos são simulações probabilísticas de eventos passados e expectativas futuras. A principal função dessas simulações seria testar comportamentos inovadores específicos contra uma réplica de memória do mundo, em vez do próprio mundo real, levando a um aprendizado sem risco. Esta conjectura é uma generalização da teoria da simulação onírica de ameaças de Revonsul-Ivali, segundo a qual os sonhos podem simular ações que levam a consequências indesejáveis e, portanto, devem ser evitadas no mundo real, por exemplo, sofrer predação. É necessário estender o raciocínio às ações que levam a um resultado desejável e, portanto, devem ser realizadas no mundo real, por exemplo, encontrar alimentos ou parceiros sexuais férteis. Uma investigação de conteúdos mentais durante o sono REM revelou que mais de 70% dos relatos incluíam emoções, com uma proporção equilibrada entre emoções positivas e negativas. A noção de que os pesadelos evoluíram como uma forma de modular negativamente as simulações de comportamentos perigosos, enquanto os sonhos prazerosos correspondem à associação de prazer, recompensa, com as simulações de comportamentos especialmente adaptativos, é análoga aos conceitos de Eros e Thanatos propostos por Freud como pulsões de vida e morte. Diante da enorme quantidade de variáveis não controladas, a simulação onírica frequentemente erra suas previsões. Vez por outra, entretanto, a simulação calha de coincidir com a realidade, e aí o sonhador constata que o oráculo de fato pode, sob certas condições, fazer predições corretas. O sonho funciona, portanto, como um oráculo probabilístico, não muito diferente do que se acreditava na antiguidade em termos de suas consequências para o sonhador, mas bastante diferente quanto à sua natureza, no lugar da certeza motivada por hipotéticos mecanismos externos de geração do sonho, de caráter divino ou espiritual, a incerteza inerente à sua natureza biológica. As imagens oníricas não revelam, portanto, o destino do sonhador amanhã, mas apenas seu rumo aparente hoje. As melhores chances. Como reverberação perceptual e motora, o sonho engendra intenções, ações e consequências, num simulacro de situações ecologicamente relevantes encenadas como videoclipes imaginários. Como narrativa associativa, o sonho expressa com seus símbolos explícitos ou implícitos não apenas o que o sonhador deseja, mas suas próprias avaliações de risco. Usando essa lente psicobiológica, como podemos compreender o que teria ocorrido a Constantino touro sentado? Seria uma tautologia dizer que seus sonhos previram o futuro, pois provavelmente só os conhecemos porque o futuro lhes sorriu.
Oráculos probabilísticos funcionam a posteriori e evidentemente tendem a ser mais lembrados quando calham de dar certo. Mais do que antecipar uma vitória por intervenção divina, o sonho de Constantino propõe uma prova de fé na nova religião, através do uso da insígnia do filho de seu poderoso Deus único. Para entender os benefícios militares dessa conversão, é importante considerar que o cristianismo já era bastante influente entre os soldados e oficiais do exército romano quando Constantino se converteu. Aderir à religião das próprias tropas, na iminência de uma batalha decisiva contra um inimigo mais numeroso, foi uma resposta bastante adaptativa para o imperador duramente contestado em longas e custosas guerras civis. A elucidação de qualquer sonho